Olá, primeiros anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A gente está entrando na reta final das aulas e hoje a gente vai ver acoplamento de polias. Aconselho vocês a já terem copiado o material ou impresso o material para poder acompanhar a explicação, tá bom? Bom, antes de eu começar a dar os exemplos, eu quero só mostrar uma coisinha para vocês. Olha só, esse fio amarelinho aqui, ele tem exatamente o tamanho desta polia. Ai, gente, mais ou menos aqui, tá? Deixa eu tentar fazer assim. Aqui, ó. Aqui, ó. O fio, então, tem o tamanho dessa polia, tá? A gente vai precisar dessa informação depois. Bom, a gente tem dois jeitos de associar. O primeiro jeito que a gente vai ver é por engrenagem ou correia, tá? A relação de engrenagem e correia é a mesma explicação. Só refrescando um pouquinho a memória de vocês, então. Velocidade linear é a distância que um móvel percorre dividido pelo tempo, certo? E a velocidade angular tem a ver com o ângulo percorrido. Vamos fazer aqui um 0, 90, 180 graus, 270 graus, né? Então, aqui, digamos que o corpo saiu desta posição e veio até esta posição, né? Ele fez esse percurso aqui. Ele andou um ângulo, digamos que eu fiz o desenho bem feito, de 45 graus. Então, a velocidade angular tem a ver com o tempo que ele demorou para fazer este ângulo, tá? E a velocidade linear é o tempo que ele demorou para percorrer esta distância aqui, ok? Vamos voltar para o nosso experimento, então. Aqui. Eu tenho duas polias de tamanhos diferentes. A prof fez uma marquinha aqui, onde elas estão encostadas, tá? A prof vai girar essas polias e a gente vai ver parar quando uma delas chegar na mesma posição inicial, ok? Então, vamos lá. Lembrando que essa regra é a mesma para engrenagem, que é essa situação, ou para correia. Muito bem. A polia roxinha já chegou na posição inicial. Então, qual foi o ângulo que ela percorreu? 360 graus, certo? Então, a polia roxa percorreu um ângulo de 360 graus. A vermelha saiu daqui, veio até essa posição. Ela percorreu 360 também? Não, né? Para ela ter percorrido 360, ela teria que ter vindo até essa posição também. Então, a polia vermelha percorreu um ângulo menor que 270. 270 seria essa posição aqui. Então, um pouco menor que 270. Aqui o ângulo exato não interessa, é só para a gente fazer uma análise, tá? Então, a velocidade angular da roxa e a velocidade angular da vermelha são iguais? Não, né? Porque a roxa foi mais rápida do que a vermelha. Ela percorreu um ângulo maior do que a vermelha no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade angular é diferente. Tranquilo até aqui? Mas
a velocidade linear, será que é igual? Eles percorreram a mesma distância no mesmo intervalo de tempo? Vocês lembram do fio que a prof usou antes? Então, a polia roxa deu uma volta inteira, então ela percorreu a distância igual ao comprimento do fio. Vamos ver se a polia vermelha percorreu a mesma distância. A polia vermelha começou aqui, a marcação, né? E ela veio... Ui, isso é... Até ali. Pessoal, se esticar bem o fio, tá? Vai dar bem direitinho. Aqui, ó. Então, elas percorreram a mesma distância. Então, o ΔS da roxa é igual ao ΔS da vermelha. Ou seja, a velocidade linear da roxa é igual à velocidade linear da vermelha. E é a partir disso daqui que a gente vai montar as nossas primeiras equações. Isso tudo tá lá na folha de vocês, tá? A prof só tá explicando. Então, para engrenagem ou correia, a gente tem que a velocidade, vou chamar de A e B agora, tá? Do A é igual à velocidade do B. A gente pode dizer A e B. Aí vocês lembram, na aula passada, que a gente viu velocidade é 2π raio vezes frequência. Se eu substituir essa fórmula no A e no B, eu vou ficar com 2π raio do A vezes a frequência do A, igual 2π raio do B, frequência do B. A gente pode simplificar os 2π's, os raios não simplificam porque os raios são diferentes e as frequências também são diferentes, né? O raio aqui da vermelha é bem maior do que o raio da roxa, tá? Então, a gente vai chegar na equação. Rafa, RA vezes a frequência A, e a caneta falhou, então vamos de caneta azul mesmo. Então, RA vezes a frequência A é igual ao raio do B vezes a frequência do B. Essa é a nossa primeira equação. Vocês não vão precisar fazer isso toda vez, vocês só vão usar a fórmula, tá? Rafa, RA/FA igual a RB/FB. Mas a gente tem outra equação de velocidade que relaciona a velocidade angular, o raio e a linear. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. No lugar do VA, botar velocidade angular A vezes o raio A, igual velocidade B, velocidade angular B, vezes o raio do B. E aí, a gente tem essa fórmula, Wesley e Rafael. O Rafa e o Wesley e Rafael, tá? Então, essas duas igualdades valem para engrenagem ou correia. Tranquilo até aqui, pessoal? Espero que sim. Vamos para a próxima. Agora, então, a gente vai ter as nossas engrenagens no mesmo eixo de rotação. Então, aqui, ó, a prof fez um eixo aqui de rotação com um rolo de papel higiênico, tá? Agora, a prof pôs as duas marcações juntas, né? Se a gente rodar as duas polias vão fazer o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade angular da polia A é igual à velocidade angular da polia B. A velocidade linear também é igual. Vamos pegar um ponto aqui, né? Esse ponto percorreu essa distância. Um ponto que tá aqui na vermelha vai percorrer esta distância.
a distância da vermelha é maior do que a distância da roxa, então a velocidade linear A é diferente da velocidade linear B, correto? A angular é igual porque eles fazem os 360 graus no mesmo intervalo de tempo. Então, a gente sabe da aula passada que velocidade angular é velocidade linear dividida pelo raio. Então, a gente vai pegar esta equação e substituir as velocidades. Velocidade angular A por VA sobre RA igual velocidade angular B, VB sobre raio B. Então, essa equação a gente vai usar quando tiver mesmo eixo de rotação. Então, a gente vai fazer os dois exemplos agora, tá? As polias de um acoplamento de correia. Então, correia é a primeira situação que a professora falou, que é correia ou engrenagem. Tem raio RA igual a 60 centímetros e RB igual a 10 centímetros. Sabendo-se que a frequência do A é 20 RPMs, determine o número de rotações da polia B. Então, a gente quer saber o número de rotações. Então, número de rotações. Nessa matéria, tem uma situação interessante. A gente pode trabalhar com qualquer unidade, não precisa ser no sistema internacional, desde que tudo esteja na mesma unidade. Então, os dois raios em centímetros, as duas frequências, que é o que a gente vai calcular primeiro, vão estar em RPM, na mesma unidade. Eu não posso ter um raio em metro e um raio em centímetro, tá? Eu tenho que trabalhar sempre com as duas unidades iguais. Então, o que a gente vai usar aqui? Rafa, RA-FA igual a RB-FB. Então, o raio A, 60, vezes a frequência A, 20, igual ao raio B, 10, vezes a frequência B, que a gente vai descobrir. 60 vezes 20, 120, igual a 10, 1.200, igual a 10 FB. O 10 passa dividindo, 1.200 dividido por 10 igual a frequência B. A frequência B vai ficar 120, aí é aqui que é importante, eu tenho que lembrar que tem que ser a mesma unidade, então, rotações por minuto. Então, o número de rotações da polia B são 120 rotações a cada minuto. Tranquilo, pessoal? Vamos para o exercício, o exemplo 2. O exemplo 2 já mistura as duas situações, então a gente vai precisar prestar muita atenção. Então, vamos lá. As polias dentadas da figura têm raio 1, 20 centímetros, raio 2, 40 centímetros e raio 3, 40 centímetros. Os três estão em centímetros, ok, tudo certo. Sabendo que a velocidade angular da polia 1, então, velocidade angular da polia 1 é 10 pi radianos por segundo. Calcule letra A velocidade angular da polia 2 e da polia 3. Então, vamos lá. Como a gente tem os dados completos da polia 1, a gente vai comparar a 1 com a 2 e a 1 com a 3. Então, primeiro, 1 e 2. A polia 1 e a polia 2, elas estão com o mesmo eixo de rotação. Mesmo eixo. Então, elas têm a velocidade angular igual. Então, a velocidade angular da polia 2 é igual ao da polia 1, que é 10 pi radianos por segundo.
mas a gente tem que calcular da polia 3. A polia 3 e a polia 1 é engrenagem. Então, 1 e 3, engrenagem. Então, a gente vai usar a Rafa. Rafa não, porque a gente não tem a frequência. A gente vai usar Wesley e Rafael. WARA igual a WB-RB. Então, a velocidade angular, ó, é força do hábito usar A e B, né? Então, 1 e 3. Velocidade angular do 1, 10π, 10π, vezes o raio 1, 20, igual. Velocidade angular 3, a gente quer saber, vezes o raio 3, 40. Vai ficar 10 vezes 20, 200π, igual a velocidade angular 3, vezes 40. O 40 passa dividindo, 200π dividido por 40, igual a velocidade angular 3. 20 dividido por 4, velocidade angular 3 é igual a 5π radianos por segundo. E a letra B quer saber a velocidade escalar das polias 2 e 3. Eu só peguei mais uma folha aqui, então, letra B. Eu quero saber a velocidade escalar da polia 2 e a velocidade escalar da polia 3. Então, vamos começar com a 2. Velocidade 2 é velocidade angular 2 vezes o raio 2. A velocidade angular da 2, 10π, vezes o raio 2, 40. Velocidade angular 2, 400π centímetros por segundo. Aqui que a gente tem que cuidar, porque a gente está usando em centímetros. Se eu usar em metros, vai ficar 4π metros por segundo. A velocidade 3, velocidade angular 3, vezes o raio 3. A 3 é 5π, vezes o raio 3, 40. (200π centímetros por segundo, porque a gente está usando o raio em centímetros. Se eu quiser passar para metros, fica 2π metros por segundo. Tá, pessoal? Vocês têm alguns exercícios para fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem no WhatsApp. Um beijo e até semana que vem.